Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um grampo de marceneiro para colagem de painéis de madeira. Qual que é a principal diferença desse projeto em relação aos grampos de aperto convencionais? É que ele é um grampo de duplação, então além de ele pressionar a madeira uma contra a outra no sentido da colagem, ele também pressiona na parte de cima e de baixo, mantendo esse painel retinho durante a colagem, evitando que a pressão do grampo faça esse painel de madeira, essa colagem de ripas, de tábuas, empenar, ficar abaulada por conta da pressão exercida só em uma direção durante a colagem. Eu vou utilizar aqui só materiais simples, fáceis de encontrar, que você encontra em qualquer ferragem, em qualquer loja de material aí na sua cidade, e também que são baratos, então vai ficar um projeto bom, útil para você na marcenaria e principalmente acessível para você construir. Bom, aqui eu tenho todo o material que precisa para a montagem de um grampo. Eu vou passar todas essas medidas, esses detalhes dessas peças aqui e depois eu vou mostrar a usinagem, as furações, a montagem, tudo isso detalhadamente. Mas para começo eu vou mostrar o material que precisa para a montagem de cada grampo. Aqui eu tenho um grampo montado para ir mostrando cada peça em que parte que ela vai ser utilizada na confecção desse grampo aqui. Começando então pelas barras principais. Eu estou usando aqui madeira de batente de porta, que eu reutilizei, e é importante que essa madeira tenha duas faces perfeitamente desempenadas, esquadrejadas aqui, planas, para que elas se encostem uma na outra sem ficar fresta aqui no meio, porque isso pode comprometer a precisão da colagem dos painéis posteriormente. Então aqui eu tenho dois pedaços de madeira de batente de porta, como já mencionado. Eles têm 1,10 m de comprimento, isso aqui é variável conforme a sua necessidade, você pode fazer menor ou maior. A madeira tem 3,5 centímetros de espessura por 5 aqui na altura dele. Então 5 por 3,5 por 110 centímetros as barras principais. Depois aqui na parte de trás, no que eu chamo de contraponto, digamos assim, do grampo, na parte de contraaperto aqui, tem um pedaço de madeira, um bloco de madeira, que tem aqui 3,5 centímetros, a altura dele aqui é de 2 centímetros, então o tamanho mínimo de peça que eu vou prender aqui no meio é de 2 centímetros, menor que isso só colocando um calço, então 2 centímetros aqui e 10 centímetros de comprimento, é essa peça que vai aqui na parte de contraponto. No bloco principal aqui na frente eu tenho uma peça de madeira aqui que serve para não pegar o parafuso direto na madeira. Essa peça aqui ela tem 4,5 por 4 por 2 centímetros também, então tem que ser da mesma altura que essa aqui, para ambos ficarem com o alinhamento certinho aqui na hora de apertar. Então 4,5 por 4 por 2 centímetros. Esse bloco aqui é o bloco aqui da frente, onde passa a barra roscada e prende aqui as chapas de aperto do grampo. Esse bloco aqui ele tem 13,5, que é a mesma largura aqui da barra do grampo. Eu tenho aqui 5 centímetros, que é o mesmo tamanho, eu usei peças dessas barras aqui, desses pedaços de madeira aqui. Então eu cortei 5 centímetros, 6 centímetros aqui de comprimento e ela tem 3,5 por 5. Então 6 por 3,5 por 5 essa peça aqui. E esse cabo aqui, que vai servir aqui para fazer o aperto da barra roscada, ele tem 4 por 4, se não me engano. 3,5. 3,5 por 3,5 por 10 centímetros aqui, que vai servir para fazer o cabo de aperto do grampo. Agora vamos às ferragens que vão ser utilizadas. Essas chapas aqui eu reutilizei de uma carcaça de extintor que eu achei no lixo, então você vai precisar 8 pedaços de chapa de ferro. É uma chapinha de 1,5 mm de espessura, não precisa ser muito espessa, porque como ela tem aqui 10,5 centímetros, ela não torce. Você pode fazer um pouquinho maior, pode fazer com 11, com 12 centímetros aqui. Eu fiz 10,5 por conta do reaproveitamento da peça, então 10,5 eu conseguia tirar 4 peças em cada tira que eu cortava da carcaça do extintor, então por isso que eu fiz com esse tamanho. Mas até 12 centímetros é um tamanho bem interessante para fazer. Para prender essas chapas de ferro aqui, eu usei parafusos de 1/4, então 1/4 por 2 polegadas, por 5 centímetros aqui. Cada grampo precisa de 7 parafusos, de 1/4 por 2 polegadas, precisa de 7 porcas, eu usei aqui porcas travantes, então para poder deixar ela numa posição fixa, sem ele ficar desmontando o grampo sozinho. Se você quer usar porca comum, você tem que usar uma cola trava-rosca para deixar ela na posição, porque senão vai acabar soltando e desmontando o seu grampo. Então, 7 parafusos, 7 porcas e 14 arruelas de 1/4. Então esse é o conjunto para montar aqui as chapas no grampo. Eu vou usar também aqui, isso é opcional,
2 pedaços de caninho de alumínio, isso aqui é de caninho de antena de TV, que passam aqui por esse parafuso de 1/4, para não machucar o grampo aqui com a rosca do parafuso, tá? Isso é opcional, mas ajuda bastante, principalmente as chapas não se fecharem aqui, você conseguir colocar e tirar as chapas com maior facilidade ali no grampo, uma vez que essa parte de trás aqui é móvel. Então, 2 pedaços de caninho como esse daqui, se você tiver. Para fazer a parte de aperto eu usei barra M10, porque eu tinha essa barra aqui em casa, pode ser uma M8 ou alguma coisa correspondente em polegada também. Eu usei M10 porque eu já tinha essa barra, então reaproveitamento de material. Eu estou usando aqui pedaços de 23 centímetros, como eu não tinha a barra inteira, então eu tive que dividir pela quantidade de grampos que eu ia fazer. Então 23 centímetros M10, precisa 2 porcas M10 também, que sirvam nessa barra aqui, correspondentes a que você escolher, e uma arruela grande, para passar nessa barra aqui, vai precisar dessa arruela aqui, e uma arruela pequena, no caso aqui eu estou usando mais uma de 1/4, que vai ser para encaixar aqui na ponta desse batente, digamos assim. Então, pedaço de barra, 2 porcas, uma arruela grande e uma arruela pequena. Além disso, um pedaço de borracha aqui, de câmara de bicicleta, que eu vou colocar aqui nas pontas, para não machucar a peça que está sendo prensada no grampo. Então, qualquer material aí, macio, digamos assim, pedaço de couro ou alguma coisa sintética aí que possa tirar um pouco a dureza da madeira para não machucar a peça que você vai colar no seu grampo posteriormente. Bom, agora as furações das barras principais do grampo. Aqui na ponta, onde vai ser preso esse parafuso aqui, da parte de aperto principal, esse furo aqui ele fica a 3 centímetros aqui da ponta e 6 milímetros aqui da parte de cima. Então 3 centímetros, 30 milímetros e 6 milímetros aqui, tá? Em ambos os lados opostos aqui, para fixar essas partes aqui. Depois dessas furações aqui do contraponto de aperto, então elas têm que ficar vazadas aqui nessa parte de cima. Então para isso eu comecei a medir aqui o primeiro furo em 30 centímetros, então contando da ponta aqui onde vai ter o manípulo de aperto, 30 centímetros o primeiro furo, e depois a cada 7,5 centímetros um novo furo aqui em toda a parte superior do grampo. Esse furo aqui vai ser feito com broca de 15 milímetros e ele está, a distância do topo dele aqui até o centro do furo é de 6 milímetros. Então, tanto esse da ponta quanto aqui, 6 milímetros do topo. A diferença é que esse da ponta aqui é com uma broca de 6,5 para que passe o parafuso, mas fique dentro da madeira, e aqui com uma broca de 15 para que um tanto do furo fique vazado aqui na parte superior. Agora vamos às furações das peças menores. Esse contraponto aqui, ele vai precisar receber um furo de 6,5 milímetros aqui, 2 centímetros do final, tá? Essa peça aqui, ó, do final do grampo. Então um furo aqui centralizado na altura e a 2 centímetros do final, que é por onde vai passar o parafuso para prender. Furo de 6,5 milímetros. Esse ponto de aperto aqui, o frontal, então vai precisar de um furo aqui para encaixar uma das porcas, que vai sofrer um desbaste depois, mas precisa ser um furo de 15 milímetros aqui, com a fundura, a profundidade do furo aqui tem que ser a altura da porca, da barra de rosca, mais a arruela, aquela que vai ficar aqui dentro com uma pequena folga. Então vai dar 1 centímetro e pouquinho de profundidade. Esse bloco principal aqui, então ele vai instalado assim, nessa posição. 2 furos de 6,5 milímetros aqui, centralizados nessa posição aqui. E a 1,5 centímetro de cada borda, aqui da parte superior e inferior. Então 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, um furo de cada lado. E aqui por dentro vai passar a barra de rosca, então nesse caso aqui M10 que eu estou utilizando. Então aqui na parte frontal eu vou ter que fazer um rebaixo para colocar a porca, vou fazer isso com um formão. Então vamos fazer um rebaixo aqui na parte da frente para a porca M10 e o furo aqui vai servir só para a passagem da barra de rosca. O cabo, que vai servir de manípulo de aperto, então vai receber um furo aqui, como a barra que eu estou usando de rosca M10, eu vou fazer um furo de 9 milímetros centralizado aqui para colocar a barra de rosca sob pressão e também com um pouquinho de cola para prender ela e não soltar mais posteriormente. Bom, agora eu vou passar os detalhes sobre a usinagem das peças de metal, começando pelas chapinhas de ferro, pelas chapas de aço que servem para a junção das barras do grampo.
Como eu mencionei no começo, eu usei uma carcaça de extintor de incêndio que eu achei no lixo, eu cortei tiras de 2,5 centímetros, na sequência eu fracionei isso em pedaços de 10,5 centímetros, por conta do aproveitamento do tamanho que eu tinha aqui. Endireitei essas peças com uma marreta, com um martelo, porque elas são em formato de cilindro, e na sequência fiz a remoção da tinta original. Isso é opcional, você pode manter sem acabamento se quiser também. Depois eu fiz a marcação nessas peças, 1 centímetro longe da ponta, centralizado, eu fiz a furação com 6,5 milímetros de broca para passagem dos parafusos de 1/4 na sequência. Então 1 centímetro longe de cada uma das pontas, um furo centralizado para fazer a passagem dos parafusos. Depois que eu removi todas as rebarbas, dei um acabamento nos cantos também, eu fiz a pintura das minhas com tinta spray. E essa parte é opcional também, você pode manter ela sem acabamento caso você deseje. Eu recomendo que você passe pelo menos algum óleo para evitar que essas peças enferrujem com facilidade. Bom, agora sobre essa ponteira aqui da barra de rosca que vai servir para empurrar a madeira quando você fizer o aperto do grampo. Como que eu fiz ela? Eu coloquei aqui uma porca nessa barra de rosca e martelei ela contra uma marreta de metal também, com uma superfície de metal, para torcer ela, para entortar ela e ela não girar mais aqui na ponta, para que ela ficasse fixa na ponta da barra de rosca. Depois disso, eu preciso que ela encaixe, então, nesse pedaço de madeira que vai servir como calço, para não machucar o painel que eu estiver colando, que eu estiver pressionando com esse grampo. Então, para fazer esse ajuste aqui, para ela entrar aqui nessa furação, eu coloquei a barra de rosca na furadeira, na parafusadeira, e usando um disco de remoção, um disco de lixa, eu fiz o desbaste dessa porca até que ela coubesse então nesse orifício aqui do calço de madeira, que vai servir como ponto de apoio para empurrar na hora que o grampo estiver sendo apertado. Ainda para complementar esse dispositivo, eu vou precisar que a arruela da barra M10 não ultrapasse os limites desse calço de madeira. Então eu vou cortar aqui nas beiradas para que ela não fique para fora aqui interferindo no funcionamento do grampo. Então é só marcar aqui a arruela e cortar um pedaço de cada lado aqui, deixando ela em um formato retangular, digamos assim. Bom, agora a gente já pode fazer a montagem dessa ponta aqui. Então vai aqui dentro uma arruela, para essa ponta aqui não pegar direto na madeira, não ficar desgastando lá dentro. Aqui eu vou colocar um pouquinho de graxa nessa ponta aqui, antes de fazer a montagem. Agora essa ponta vai encaixada aqui. E aqui por fora, para prender, vai aquela arruela cortada que a gente fez. Para fixar essa arruela cortada aqui, eu vou marcar aqui 2 furos e vou usar 2 parafusos de cabeça flangeada. Depois disso vem o bloco de aperto, que vai ser montado nesse sentido. Então a porca fica aqui, quando você fizer o aperto do grampo, ele vai empurrar esse bloco para lá, vai forçar a porca contra o bloco de madeira aqui, não deixando com que ela escape, com que ela saia, fazendo com que haja o aperto da peça que está sendo colada. Agora, para fazer a colocação do cabo, vai ser na base da força mesmo. Eu vou colocar aqui uma cola para ajudar na fixação, para ele não soltar quando eu estiver forçando para apertar ou soltar o grampo. Eu vou usar aqui cola de madeira mesmo. Nos testes que eu fiz, funcionou bem. Tá? Se soltar isso aqui futuramente, daí eu coloco uma epóxi, alguma coisa mais resistente um pouquinho. Mas por hora eu vou fazer com cola de madeira mesmo, e até então eu creio que seja o suficiente. Bom, para dar o formato do cabo aqui, eu usei primeiro lixadeira, depois lixa manual mesmo, para dar um acabamento mais fino, para dar um formato arredondado, mais ergonômico, mais confortável. E agora eu vou aplicar verniz à base de água, não só nessas peças do mecanismo aqui do cabo, mas também nas barras principais dos grampos, para proteger essa madeira, para que ela não absorva tanta umidade e não venha a trabalhar com o passar do tempo. Na parte interna das barras do grampo, após a cura do verniz, após um lixamento posterior a isso, eu vou fazer a aplicação de uma cera em pasta. Essa cera de assoalho comum que você encontra no supermercado mesmo. Essa cera vai ajudar a não grudar tanta cola na parte interna desse grampo. Outra coisa que você pode fazer é a colagem de uma fita plástica nessa parte interna, para evitar assim que as peças que estão sendo coladas nesse grampo fiquem grudadas na barra principal dele.
Último detalhe antes da montagem do grampo, colar um pedacinho de borracha ou algum material macio nas pontas que vão ficar em contato com a madeira que vai ser colada, para evitar de machucar a peça que está sendo colada, prensada no grampo. Bom, agora a gente pode partir para a montagem final do grampo, já que a gente tem todas as peças preparadas. Eu vou começar pela montagem do contraponto. Agora a montagem da parte principal do grampo, da parte do aperto, vai funcionar da seguinte forma, semelhante à outra. Então, uma arruela no parafuso, passa por uma chapa, depois passa pelo bloco de madeira, na parte de cima vai a chapa, a arruela e porca para dar o aperto. A diferença é que aqui o bloco vai ser o que tem a barra roscada para dar o aperto, e a outra ponta aqui vai ser montada naquele furo fixo na barra principal do grampo. Então todos seguem a mesma lógica. É a arruela no parafuso, passa na chapa, passa na madeira, coloca outra chapa, outra arruela e a porca para dar o aperto final. Lembrando que o aperto não pode ser para travar o parafuso, ele tem que ficar sempre girando para que o grampo funcione da forma esperada depois. Bom, agora vamos para a utilização do grampo. Como que eu costumo fazer? Eu removo o contraponto de aperto, abro uma das barras principais, eu aplico cola na madeira e vou colocando elas apoiadas sobre a barra de baixo que ficou do grampo. Depois que todas as madeiras estão apoiadas nessa base do grampo, então eu fecho a outra barra principal, coloco o contraponto, ajusto ele na posição correta e faço o aperto das peças. Perceba que na hora de fazer o aperto, o grampo vai pressionando não só uma madeira contra a outra, mas também vai fazendo pressão de cima para baixo e de baixo para cima, mantendo essas madeiras retas, evitando o empenamento, digamos assim, do painel que você está colando. Bom, por hoje é isso, espero que tenham gostado do projeto. Dúvidas, críticas ou sugestões sempre são bem-vindas aqui nos comentários e dentro da minha disponibilidade eu vou tentando responder todas as dúvidas deixadas aqui. No mais, muito obrigado a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.